E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Gente, todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos. Quem está aqui na live agora, não esquece de deixar a curtida, porque isso é muito importante. A gente vai falar de alguns pontos interessantes dentro dos relacionamentos amorosos para que você não seja uma pessoa repelente. E vale para amizade também. Então vai ser uma live bem interessante, uma live bem objetiva, com tópicos para quem gosta disso, para quem gosta de anotar e tomar notas, vai ser perfeito. Então já deixa a sua curtida, deixa aí um comentário para a gente começar a interagir e subir o número de pessoas o quanto antes, tá? Quando a gente passar de 100 pessoas aqui, a gente começa a nossa live, então vamos tentar chegar lá rapidinho. Laudiene, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, fico feliz. Pessoal, o último CNS foi muito legal. A gente fez essa live lá, só que lá tiveram mais tópicos do que terão aqui hoje, porque tem coisas que não dá para falar aqui. Tem coisas que o TikTok me barraria na hora se eu falasse, assuntos mais intensos, por assim dizer. Mas aqui já vai dar para a gente ter uma noção muito legal sobre o que é interessante para a gente fazer, para que a gente consiga ser uma pessoa razoavelmente benquista pelas outras, principalmente para que a gente consiga ter um relacionamento amoroso que seja saudável, que seja prazeroso, que seja leve para as duas partes. Deixa eu ver quem mais está aqui. Você mudou minha vida, obrigado por tanto. Natane, que bom saber disso, Natane. É incrível saber disso. Me manda uma mensagem depois no direct contando como que eu mudei sua vida, vai ser um prazer enorme, eu quero saber os detalhes. Vivi, bom dia. Luísa Carvalho, bom dia, Hugo, adoro sua live, você é muito inteligente, agradeço o carinho, Luísa, que bom que você está aqui. Abraão, bom dia, Hugo, faz vídeos ensinando homens a serem mais interessantes com atitudes masculinas. Eu fiz um recentemente, você viu? Dá uma conferida nos últimos postados que tem e eu vou começar a criar mais conteúdos para os homens, pode deixar. Jane, olá, seja bem-vinda, Jane, que bom que você está aqui. Pessoal, não esqueçam de deixar a curtida na live, tá? Isso é muito importante, gente, mas muito importante mesmo. Isso é como se fosse o benefício de fazer lives gratuitas para vocês. Eu consigo um engajamento melhor se vocês curtirem. Então, quem tá de bobeira, tá à toa assistindo a live, fica clicando na tela, fica dando dedadinhas aí que vai dar muita curtida e isso ajuda muito, principalmente para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Manda presente também, isso é ótimo. Adriana, você me faz refletir muito, que bom saber disso. Pessoal, vamos lá começar então o nosso tema principal aqui, tá, gente? Nós vamos falar de alguns pontos que a gente deve evitar dentro de um relacionamento, e aqui entendam o relacionamento como sendo relacionamento interpessoal. Pode ser relacionamento amoroso ou relacionamento de amizade. Pontos que a gente deve evitar dentro de um relacionamento interpessoal, porque fazem com que a gente pareça uma pessoa repelente, faz com que a pessoa se afaste de nós. E o primeiro ponto, gente, que se vocês quiserem, vocês podem até anotar, é ser uma pessoa repelente no sentido de transmitir desespero. Gente, ser uma pessoa que transmite desespero não é legal. E muitas vezes a gente transmite a ideia de desespero sem saber. A gente acaba fazendo algo que faz a gente parecer desesperado sem estar de fato desesperado. Quer ver um exemplo disso? Imagina que você começou a sair com uma pessoa e você começou a conversar com uma pessoa e você marcou o primeiro encontro, vocês foram para um restaurante e foi maravilhoso, foi muito prazeroso, foi agradável, você gostou demais. Aí na hora que você está indo embora, a pessoa está te levando para casa ou você está levando a pessoa para casa, você pergunta assim, que dia que eu vou te ver de novo? É uma pergunta inocente, é uma pergunta simples, não é? Só que a pessoa percebe que você está muito afim de ficar com ela de novo, que você adorou. Ela não tem aquela dúvida gostosa de será que a pessoa gostou de sair comigo? Ela tem uma certeza total que ela gostou. Ela já está até pensando no próximo encontro. A gente nem terminou esse e ela já está pensando no outro. Se você unir essa pequena ação com outras pequenas ações, como por exemplo, reclamar porque a pessoa demorou para te responder nas mensagens, ela vai começar a achar que você está desesperada para ter um relacionamento. E isso não é bom. E não é que você não possa se expressar, você pode, com toda certeza, e você deve. Só que você tem que ser estratégico também. Porque às vezes, pessoal, a gente esquece que a gente está lidando com outra mente humana e a gente acha que só aquilo que nós pensamos que é importante. É uma natureza do ser humano achar que a vida é como se fosse um grande filme e que nós somos os personagens principais enquanto todos os outros são figurantes. Então, na cabeça de todas as pessoas, ela é a pessoa mais importante do mundo. Ou seja, ela pensa nela, ela está pensando no que ela quer, no que ela precisa. E quando eu estou interagindo com outra pessoa, eu tenho que me lembrar disso. Eu tenua que me lembrar de que essa outra pessoa está focando nela. Então, se eu transmito uma ideia de muito interesse focando em mim, ela vai achar que isso tudo está voltado para ela. Ela vai achar que é desespero. Ah, Hugo, mas essa pessoa então, ela não sabe se relacionar. Sim, gente. Só que a grande maioria das pessoas, elas não param para estudar sobre relacionamentos amorosos.
A grande maioria das pessoas simplesmente deixa fluir e avalia com base naquilo que é mostrado. Então se eu mostro... Pera aí, pessoal. Caminhão. Então se eu mostro algo que transmite uma ideia de que eu estou muito voltado para o outro, esse outro só vai enxergar isso. Ele não vai deduzir que talvez eu só gostei muito. Tem que ser uma pessoa um pouco mais evoluída para conseguir, e nem todas são. Então é melhor eu evitar. Aí a gente entra em outros pormenores, como por exemplo, você falar muito de relacionamento amoroso, de namoro, de casamento, de filhos, de casa, no começo de uma relação. Talvez o seu objetivo é ter um namoro, talvez você quer ter um casamento, talvez o seu principal foco em estar com alguém é construir uma família. Só que se você sai com uma pessoa no primeiro encontro e já fala disso tudo, essa pessoa não vai entender assim. Ela tenderá a achar que você é uma pessoa que está já procurando há muito tempo, que você realmente precisa disso, que isso é uma necessidade, que é um desespero e que você só está saindo com alguém para encontrar alguém para preencher esse papel na sua vida. E aí é ruim, porque as pessoas elas gostam da ilusão de uma coisa que aconteceu naturalmente. Sabe, gente, não precisa, eu entendo. É chato a gente não poder demonstrar o que a gente está sentindo na hora. Mas, se a pessoa tiver a sensação de que ela está sendo manipulada a algo, de que você está mudando a visão dela de alguma forma, de que você quer impor alguma coisa na visão dela, ela começa a ficar um pouco com o pé atrás, ela recua. E aí você não consegue aquilo que você quer. Então a melhor coisa quando você está começando a conhecer uma pessoa é você focar em conhecer a pessoa, só. Então evita falar muito de planos, muito de sonhos, muito de vontades, a menos que a pessoa te pergunte. E isso, gente, é no começo, tá? É claro que mais pra frente você vai falar, vai ter um momento para isso. Mas primeiro encontro, segundo encontro, é momento para você conhecer. É momento não para você falar do que você quer no futuro, é momento para você pensar se essa pessoa atende aos seus parâmetros para que ela mereça estar no seu futuro. Porque talvez você nem sabe se você namoraria essa pessoa, entende? Talvez você não sabe se você vai querer ficar com ela. E na hora que você fala que você quer um namoro, você transmite a ideia de que você já tem certeza de que quer estar com ela. E aí vem a pergunta, ora, por que essa pessoa, ela nem me conhece direito e ela já tem certeza de que ela quer estar comigo? Não é estranho? E aí eu acho que essa pessoa é uma pessoa carente, desesperada, insegura, dependente, e eu vou acabar tendo uma ideia errada acerca dela. Então a melhor coisa, pessoal, saiu com alguém a primeira vez, foca em se divertir e em conhecer o outro. É isso. O objetivo é você ter um momento agradável e entender se essa pessoa tem aquilo que é fundamental para você. E aí você analisa, por exemplo, inteligência social, como que ela lida com as pessoas, se a conversa é agradável ou não, se ela fala muito dela, se ela não liga para você. Você vai começar a analisar isso tudo em silêncio e se divertindo com a pessoa em paralelo. Isso vai te fazer ter uma postura muito legal já no primeiro encontro, tá? Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Como mudar a postura depois de fazer isso? Tem como? Tem, Carla. É só você parar de fazer, tá? É só você focar em se divertir. Basicamente, você mostra a mudança mudando. Então você foca em se divertir nos encontros, em falar de coisas banais, de assuntos leves. Você foca em deixar as coisas, entre aspas, acontecerem. Porque na verdade a gente está construindo, não estão simplesmente acontecendo e fluindo, mas você transmite a ideia de leveza nesse sentido. Então para de fazer aquilo que você sabe que foi um ponto negativo no começo do encontro. Só isso. Vamos ver. Ainda assim é bom falar o que quer, pois se enganar e perder tempo é o ó. Já conheci homens que... E ela continua. Elis, o que eu tenho que entender aqui, Elis? O fato de eu ter que tomar cuidado com a velocidade da demonstração que eu emprego na relação não significa que eu não vou falar. Então sim, falar é importante. O que eu estou tentando mostrar para você aqui, Elis, é que quando você fala no primeiro encontro, você vai transmitir uma ideia diferente. E aí você pode me falar, Hugo, mas é importante. Sim, é importante. Mas existem outras coisas também. Um relacionamento ele não funciona com uma coisa só. Eu preciso falar o que é importante, mas eu preciso também ser leve. Eu preciso também passar a minha ideia de que eu sou independente. Isso é importante para a pessoa me admirar. Se eu parecer uma pessoa dependente emocional, que faz tudo para ter um relacionamento, que só sai com pessoas para conseguir um casamento e uma família, eu vou acabar passando uma ideia ruim. E aí eu não gero admiração do outro. E um relacionamento é uma junção de fatores. Tem uma coisa, gente, que é muito interessante. Às vezes, eu posto um vídeo falando sobre coisas que você precisa ter para ser uma pessoa de alto nível, por exemplo, sei lá, algo assim, ou para ter um bom relacionamento. E aí algumas pessoas vêm no comentário e falam assim, Hugo, eu tenho isso tudo, mas eu estou solteira. E é óbvio, porque não é só isso que importa. Então eu preciso entender que o relacionamento bom, ele é uma junção de inúmeros fatores e que isso que eu estou falando para vocês é uma dica, é um ponto.
que é importante, só que é só um ponto. Ou seja, ninguém vai namorar com você por causa disso. Se você fizer perfeitamente, ninguém vai namorar com você só por causa disso. Mas também, ninguém vai ignorar totalmente se você colocar. Mais barulho. Então é importante que a gente consiga acertar no máximo de pontos possíveis para que a gente tenha uma chance maior de encantar o outro. Porque imagina que legal, gente, eu vou para o encontro com a pessoa, eu foco em me divertir com ela, eu foco em observá-la, em entender como ela é, mas de uma forma leve e agradável, sem jogar muito peso em cima daquela conversa. Não é um teste, não é uma avaliação para que o outro saiba, é uma coisa silenciosa. E aí a pessoa sai do encontro achando maravilhoso. O que é que ela vai querer? De novo. Ela vai querer sair comigo de novo porque estar comigo é a melhor coisa que ela fez, por exemplo, na semana dela, não sei. Então, com isso, o relacionamento começa a caminhar. Aí depois que essa pessoa entender que estar comigo é bom, depois que ela entender que eu não sou desesperado, que eu não estou saindo simplesmente para preencher um espaço rápido que eu preciso, aí é o momento de mostrar o que eu quero para o futuro. Porque aí essa pessoa vai saber que isso que eu estou falando não é por desespero, é por planejamento. Ou seja, é uma coisa boa, é uma coisa que me eleva, é uma coisa que faz com que eu seja uma pessoa séria. Entende? Então é bom eu demonstrar sim no momento correto. Vai fazer a pessoa me admirar ainda mais. E aí você pode me dizer, poxa, mas se eu deixar para falar sobre isso no 5º encontro, eu perdi tempo até aqui. Você perdeu? Não, os outros encontros foram bons. Entende? Agora, se você, por exemplo, não está disposto ou disposta a ter 3 ou 4 encontros com uma pessoa para depois expressar tudo, poxa, você não está pronto para um relacionamento, porque o relacionamento não é de fato simplesmente esse desespero para namorar. Aí você vai estar desesperado. Então, gente, é legal a gente curtir de fato o processo. Hoje em dia as pessoas elas focam muito no final. Elas focam no namoro, elas focam no casamento, elas focam em dar certo. Só que o processo também é gostoso. O fato de você sair, conhecer, de você ver o novo, de você ir para um barzinho com uma pessoa e simplesmente conversar com ela é uma delícia. E a gente tem que curtir essas coisas também, fazendo com que seja leve e prazeroso. Porque senão fica tipo uma entrevista de emprego. Eu vou sair com você e eu já vou te falar tudo o que eu quero. Você atende os requisitos? Se atender, a gente continua saindo. Se não, a gente para. Fica pesado, entende? Então é legal a gente pensar nesses pontos. Vamos ver mais aqui. Bom dia, doutor. Tinha sumido da minha For You. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, Sara. Marca aqui o sininho no meu perfil, tá? Para você não perder nada. Isso é importante. Saí com um rapaz e ele falou só da ex que traiu ele com um colega de trabalho. Ei, gente, aí ó. Pessoa machucada, saindo com outras pessoas. Difícil, hein? Te adoro. Sou da Alemanha, Luluzinha. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Agradeço. Pessoal, depois eu vou responder perguntas que fogem do tema, tá? Por enquanto eu vou ficar no tema aqui. Próximo tópico, muito importante, que você deve evitar, é você ser aquela pessoa que ouve pouco e fala demais. Nossa, no encontro isso é muito chato, gente. E isso com amigos também, tá? Talvez você é aquela pessoa que você quer falar, você quer desabafar, você quer pôr pra fora, você quer contar do seu dia, contar das suas coisas, como se o outro fosse simplesmente um recipiente, onde você deposita tudo aquilo que você não aguenta mais deixar dentro de você. Ou uma pessoa a qual você quer mostrar toda a sua grandeza e por causa disso você precisa falar, você precisa pôr para fora, você precisa externar o seu sentimento. E quando você faz isso, você não dá espaço para o outro existir. Vocês lembram aquilo que eu falei com vocês, de que as pessoas geralmente acham que elas são os personagens principais do mundo, da vida? E é assim, de fato, pessoal, dentro de um encontro. Quando você está com uma pessoa, você quer se sentir especial e admirado, mas o outro também quer. Então, se você não der espaço para que o outro se mostre, para que o outro fale, para que o outro expresse o que ele representa, esse outro não vai se sentir à vontade com você. Então não dá para você ficar falando só de você, falando só das suas coisas, tá, pessoal? Toma cuidado com isso. Isso entra muito no desabafo. Isso entra muito naquelas pessoas que amam sair com você para desabafar. E você está ali no encontro que era para ser agradável e a pessoa está só reclamando da vida. Está só contando o problema, está contando como ela tem uma vida sofrida, uma vida difícil e contando das lamentações e você pensando o que você está fazendo ali. Bom, então não seja você a ser essa pessoa para o outro, porque é muito pesado, gente, é muito desagradável. Então eu entendo que Hugo, se eu tenho, por exemplo, um problema, se o meu dia foi horrível, se eu estou muito cansado, se eu estou tendo várias frustrações e eu preciso falar disso, eu vou falar disso com um profissional, com uma pessoa que pode me ajudar. Para que eu vou falar disso com uma pessoa que eu estou conhecendo, que não pode me ajudar, que simplesmente vai ter o dia dela mais pesado porque eu estou no dia dela?
Então, ou eu resolvo meu problema, ou eu estudo para resolver meu problema, ou eu procuro uma ajuda profissional e aí sim, com aquela pessoa eu desabafo. Mas ficar fazendo isso com as outras pessoas não é interessante. Não é interessante mesmo. E a gente fala muito disso dentro do CNS, tá, pessoal? Dentro do CNS a gente tem uma live que geralmente a gente fala muito sobre desabafo, sobre você transmitir essa ideia pesada para os outros. Tem gente que desabafa na internet. Tem gente que fica lamentando na internet a perda de um parente durante meses. Tem gente que fica na internet contando como que a vida dela é ruim. E, gente, isso é muito negativo. As pessoas vão sentir pena de quem faz isso e não admiração. Então, é uma estratégia ruim pra gente, tá? Mensagem aqui da Gabriele. É mesmo, última vez aconteceu isso e eu me afastei. Acabou repelindo. Repele muito. O problema é que quando a gente faz, às vezes a gente não percebe. E aí a gente acha que estranho. O encontro foi maravilhoso e a pessoa sumiu. Só que foi maravilhoso pra você. O outro tava lá que não tava aguentando mais. A Rafa rindo aqui. Mônica, bom dia. Suas palavras me dão clareza. É tão bom ouvir. Que bom saber disso, Mônica. Eu fico feliz. Mensagem da Gabriele. A pessoa ainda falava, eu falo muito, qualquer coisa me corta. Dá vontade de cortar mesmo, com um tesourão de grama no meio. Assim. É muito chato, gente. Nossa. Ai, ai. Tem umas perguntas diferentes que eu vou responder depois, tá, pessoal? Aí depois eu vou abrir para perguntas. Próximo ponto, terceiro ponto que faz você parecer uma pessoa repelente é você tentar engessar a relação. Isso é grave, tá, pessoal? Tentar engessar a relação é tentar fazer com que o relacionamento que deveria ser leve, que deveria ser uma expressão daquilo que eu sou e daquilo que o outro é, se torne burocrático, se torne um trabalho. Então vamos supor que eu namoro aqui com a Rafa e eu falo com ela, amor, você tem que me mandar mensagem todo dia de bom dia. Como que você consegue acordar e não me dar bom dia? Isso começa a engessar o relacionamento, é uma coisa simples. Só que aí amanhã, quando ela acordar, ela vai acordar louca para tomar um banho, para fazer as coisas dela, para trabalhar, e ela vai pensar, nossa, eu tenho que mandar mensagem pro Hugo. Aí ela me manda mensagem. Isso por si só não pesa, tá, pessoal? Uma coisa não pesa. Só que no momento que eu começo a colocar várias regras, e geralmente a pessoa que coloca regra, ela coloca um monte, a pessoa começa a ficar pesada. Porque ela lembra, poxa, eu tenho que mandar mensagem pro Hugo porque eu tenho que mandar, porque ele falou que precisa, aí ela manda. Eu não posso, por exemplo, sei lá, ter prazer me tocando porque é uma proibição na relação, então não posso fazer. Eu tenho que chamar de amor, não posso chamar de meu bem, não posso chamar de Hugo, porque senão é uma briga, então vou chamar de amor. E começa a colocar um monte de regras. Eu tenho que ir quarta-feira ver ele porque quarta-feira é o dia do encontro, talvez na quarta eu tô mal, talvez na quarta eu tô passando mal, não tô bem, eu tô querendo ficar em casa. Talvez eu não tô passando mal, mas eu tô empolgado para ficar em casa assistindo uma série, mas não, eu tenho que ir porque é o combinado. Então isso começa a fazer o relacionamento ficar chato. A pessoa faz porque tem que fazer e não porque quer. Ou seja, daqui a 2 anos a pessoa não vai aguentar o peso da relação. Daqui a 2 anos a pessoa que está num relacionamento assim, ela vai começar a se sentir louca para ter um final de semana sozinha, louca para ficar longe de você, louca para sair com os amigos, onde ela pode de fato ser quem ela é, porque no relacionamento ela não pode. Então, engessar a relação, gente, é algo repelente, só que repele a longo prazo. É um repelente bem suave, que aos poucos vai destruindo tudo aquilo que é bom no relacionamento. E aí as pessoas falam, o relacionamento caiu na rotina. Caiu? Não. Simplesmente a rotina é uma rotina desprazerosa. Se você tiver uma rotina prazerosa, isso não acontece. É porque a rotina é chata. É como se a pessoa estivesse trabalhando. É como se a pessoa tivesse que cumprir uma lista de fatores ao longo do dia para que você gostasse de ficar com ela e para que ela não tivesse uma briga. Então fica muito pesado, tá? Então evitem. Sara, obrigado pela rosa, Sara. Evitem colocar um relacionamento engessado, cheio de regras, tá, pessoal? Isso não é bom, isso atrapalha muito, isso prejudica. Vamos ver aqui. Cíntia, obrigado, Cíntia, pela rosa, que gentil. Agradeço. E quando a pessoa se autodenomina como legal e gente boa, isso é normal? Josefa, olha, Leia, obrigado, agradeço. Josefa, é normal em alguns contextos, tá? Porque talvez a pessoa, de fato, ela é muito gente boa e legal. Só que o fato dela falar isso é anti-estratégico. Não significa que seja mentira, mas é anti-estratégico. É tipo uma pessoa rica falar, eu sou rico. A pessoa que é rica, ela mostra através da vida dela que ela é rica. Só de você ver a vida dela, você sabe, essa pessoa é rica. Só de você ver a qualidade do vídeo que ela posta, você sabe que ela tem dinheiro, por exemplo, para comprar um iPhone. Então, não precisa falar, tá? Uma pessoa inteligente não precisa falar que é inteligente. É só ela conversar com você. Você vai perceber a fluidez das ideias, você vai perceber a capacidade que essa pessoa tem de te orientar, ou de te ensinar, ou de desenvolver um tema. Então,
é muito pouco estratégico, tá? A gente deve evitar falar de nós mesmos e a gente deve evitar também demonstrar empolgação extrema quando falam de nós mesmos, porque senão não é legal. Vamos ver aqui. Depois que passei a ouvir as suas lives, mudei esse comportamento. Que bom saber disso. Nossa, meus parabéns. A Carla, isso é chato demais. Vivi isso no meu relacionamento e não flui. Verdade, Carla? Difícil. Lidiane, obrigado pela rosa, agradeço. Gente, é muito pesado, tá? Se você tá num relacionamento cheio de regras, nossa, fica horrível. Fica muito pesado, fica cansativo, você não consegue, de fato, ter a sua liberdade. É como se você tivesse que abrir mão de quem você é para se relacionar. E quem que vai querer um relacionamento assim? E sabe o que é legal? Geralmente, as pessoas que fazem isso, elas não reconhecem que elas são tóxicas. Elas não reconhecem que elas atrapalham. Elas acham que elas são pessoas maravilhosas, que são muito intensas, que se entregam demais e que o outro que não sabe se entregar a um relacionamento. Quando, na verdade, ela não é que ela se entrega demais, ela quer fazer a vida dela ser um relacionamento, quer que você faça a sua também. Então, gente, é difícil de você ver isso em você. O que eu quero que você perceba nessa live não é que as pessoas fazem isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é para você olhar para fora, é para você olhar para você. É para você se perguntar, eu faço isso? Porque é isso que importa, é isso que eu posso mudar. Se fulano de tal faz isso, poxa, isso é com fulano de tal, mas eu não posso ser assim, não sabendo o quão destrutivo é. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, me julgar e descobrir se eu faço isso. E se eu fizer, eu tenho que parar de fazer, porque senão eu vou perder todos os relacionamentos que eu tiver. Próximo, gente, é quem se mostra cético demais em relação ao outro. Quarto tópico aqui que faz você ser repelente. Ser uma pessoa cética demais. Por exemplo, algumas pessoas, elas tiveram vários relacionamentos negativos. E aí, ela não consegue acreditar mais no sexo oposto. Tipo, a mulher não acredita mais no homem, o homem não acredita mais na mulher. E a pessoa externa isso. Ela tá conhecendo alguém, aí a pessoa fala com ela assim, olha, eu tô gostando muito de você. E você fala, eu não acredito nisso mais. Todo mundo que falou comigo que tá gostando de mim, uma hora me deixou. Gente, não tem coisa pior para fazer você parecer uma pessoa imatura do que agir assim. Porque o outro percebe, nossa, eu tô aqui sendo sincero, eu tô falando uma coisa que eu sinto e essa pessoa tá falando que eu tô mentindo, ela fica até com raiva de você. Porque ela ela tem que te provar que ela tá falando a verdade e isso é cansativo. Imagina, eu falo para vocês assim, gente, eu gosto muito da Rafa. E vocês falam, eu duvido que homem consegue gostar de mulher. Vocês acham que eu vou ficar à vontade com isso? Porque talvez vocês vão estar falando assim, então você está falando uma mentira, você não gosta. Se nenhum homem consegue gostar, o que você está falando é mentira. Se nenhum homem é sincero, isso que você está falando não conta. E a pessoa fica puta com você. Então não é interessante você fazer isso, tá? Mesma coisa com mulher. Às vezes tem homem que fala assim, que toda mulher é interesseira. E aí você sai com um cara, talvez você não oferece de dividir a conta, o cara já fica puto, ele já fica, não, é errado. Por que essa mulher não ofereceu? Ela saiu comigo só por causa da comida grátis? E aí ele fica se sentindo mal. Quando, na verdade, é um julgamento errado. Quando, na verdade, ele está sendo cético e ele deveria parar de fazer isso. Então, pessoal, cuidado com essas dúvidas que vocês transmitem para o outro, tá? Porque isso é ruim. Se você tem dúvida, guarda para você. Não precisa falar para o outro que você não confia mais em homem. Para que você vai falar isso? Para o outro te provar que ele merece confiança? É uma estratégia burra. Não faz isso porque as pessoas vão se afastar de você, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá para a próxima. Quinta. Dar aula sobre aquilo que você sabe. Gente, dentro do CNS, a gente teve uma live que foi sobre esse tópico. Eu acho até que eu estava com essa blusa por coincidência. Foi sobre esse tópico. Eu e a Rafa fizemos a live juntos e nós falamos de 8 pontos que fazem você ser uma pessoa repelente. Aqui eu vou falar de 5 pontos para vocês, tá? Mas dentro do CNS 4 a gente tem a live completa. Então a gente vai ter mais uma live falando de outros tópicos, de tópicos novos, de forma detalhada para você ter um bom relacionamento. Então não deixa de entrar no CNS porque vai te ajudar demais. Rapidinho, vou só mostrar para vocês aqui, antes de falar o próximo tópico, o que vocês vão fazer, ó. Essa é a minha página inicial, a página da bio, que é o meu perfil. Vocês vão clicar nesse link aqui da My Mentor. Vou mostrar para vocês como que vai abrir, ó. A internet tá ruim que eu tô fazendo live. Vai abrir essa página para vocês. Essa é a página da minha empresa. Você vai clicar nesses 3 pontinhos aqui. Depois você vai clicar em CNS. E aqui dentro de CNS você vai entender o que é o CNS. Você vai entender qual é a proposta desse treinamento, você vai ver feedbacks, você vai conseguir ver o que você vai ter aqui dentro. E, gente, é o nosso serviço mais barato. Se você navegar pelo nosso site, você vai perceber que nós temos serviços premiums, que não são todas as pessoas que vão conseguir acessar.
mas que o CNS ele é acessível a todas as pessoas, tá? É muito barato, é mais barato que uma academia de bairro se você for fazer por mês. E você pode fazer o CNS por mês, a gente tem edições novas todos os meses e é legal para você evoluir, tá? Tem pessoas que estão com a gente desde o começo. Mas vamos lá. Quinto tópico, dar aula sobre o que você sabe não é interessante. E o que é isso, gente? Imagina que você é uma pessoa que é muito inteligente em algum aspecto, ou que você simplesmente tem um conhecimento sobre alguma coisa. E aí você vai falar sobre isso com a pessoa, ou a pessoa vai falar sobre isso com você. Aí vamos supor, vou dar um exemplo comigo, tá? Vamos supor que eu e você, a gente está conversando pessoalmente, você está na minha casa, a gente está aqui fazendo uma festinha de final de ano, sei lá, você está comigo, com a Rafa aqui, e aí você fala uma coisa de relacionamento. Você fala, por exemplo, algo que você fez no seu relacionamento e que você acredita que vai melhorar a sua relação. E eu, como profissional da área, sei que está errado. Eu sei que vai piorar. Eu sei que não vai ajudar. E aí o que eu faço? Eu começo a te ensinar. Eu começo a falar para você, não, isso não vai funcionar. Não tem como você achar que uma coisa dessa vai funcionar, porque obviamente vai dar errado. Você está cagando seu relacionamento. E vou te dar uma aula sobre o que você deve fazer. O que você vai sentir? Que eu sou uma pessoa profundamente irritante. Por quê? Você não me pagou para nada, você não me pediu conselho, você não está querendo saber o que eu acho, você está me contando o que você quer me contar. Então, no momento que eu tento dar uma aula para você, sem que você queira uma aula, você vai me achar uma pessoa extremamente repelente e você vai sair de perto de mim. Você vai evitar contato comigo porque a minha presença vai ser chata. Isso vale para tudo, amizade, profissional, se for dar uma aula para o seu colega de trabalho. Então, entendam o seguinte, gente. Aquilo que nós sabemos existe para que nós conseguimos, para que a gente consiga evoluir a nossa vida, tá? Para que a gente consiga evoluir o nosso ganho, para que a gente consiga evoluir aquilo que nós somos. E não para salvar as pessoas. As pessoas que precisam de ajuda, elas vão pedir, elas vão te falar, elas vão falar, por exemplo, Hugo, eu sei que você trabalha com relacionamento, você pode me dar uma dica? O que eu vou falar? Não, agenda uma consulta. Mas se a pessoa falar com você, você pode falar, claro, eu vou te orientar sim. E aí você orienta. Mas, gente, dar conselhos, dar aulas, falar o que a pessoa deve fazer, corrigir pontos que ela está fazendo sem que ela peça, é horrível. Eu vi uma pessoa comentando num vídeo meu, ela falou assim, sempre que meu marido tem uma decisão para tomar, eu dou a minha opinião e depois eu apoio. É uma pessoa extremamente irritante, imagina. Eu falo para a Rafa assim, Rafa, eu estou pensando, eu vou fazer aqui um projeto de vida. Eu vou entrar na academia, vou fazer uma coisa diferente, porque eu acho que vai me fazer bem. Aí ela, o que ela faz? Ela vai sentar e me dar a opinião dela. Ah, amor, eu não acho que deveria, eu acho que você vai estar esforçando demais assim. Gente, eu não pedi opinião, eu estou contando, eu estou falando uma coisa que eu vou fazer, é diferente de eu estar querendo a opinião dela. Então eu preciso entender que existe um momento para dar a minha opinião e existe um momento para não dar a minha opinião, tá? Isso é muito importante. Porque a minha opinião, gente, não é tão importante assim. Eu, enquanto ser humano, eu falo eu, a pessoa humana, eu tendo a achar que a minha opinião é muito válida e tem vezes que não é. Já aconteceu uma vez, eu estava fazendo live para vocês, e uma pessoa falar assim, eu tinha acabado de comprar esse óculos. Aí uma pessoa falou assim, nossa, que óculos bonito, ficou muito mais bonito que o último. Tem uma opinião implícita. Qual que é a opinião implícita? Que o último não era tão bonito. Ou seja, isso já faz a pessoa transmitir uma ideia não muito legal. Quando você fala para o seu parceiro, nossa amor, você tá lindo de calça, de bermuda não fica tão bom assim. Você tá dando a sua opinião de novo, você poderia estar só elogiando. Quando a pessoa fala que vai fazer uma coisa e você fala o que você pensa sem ser pedido, ninguém nunca vai valorizar isso, pessoal. Então a gente precisa, de fato, limitar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós entregamos, para que quando a gente entregar seja uma coisa especial. Então eu trabalho com relacionamentos em sua maioria, atendo pessoas todo dia. Eu saio com um casal, o casal está falando de relacionamento, eu deixo eles falarem o que quiserem, pode estar totalmente errado, eu não vou entrar no meio disso. E aí, se caso algum dia eles me pedirem um conselho, eles vão valorizar o meu conselho, porque eles pediram, eu nunca me intrometi, eu nunca tentei fazer alguma coisa, e eles não vão sentir que eu sou uma pessoa pesada. Não tem nada pior do que você sair, por exemplo, com um nutricionista para jantar e esse nutricionista ficar te enchendo o saco falando sobre peso das comidas, sobre a quantidade calórica das comidas e que essa é ruim, aquela é boa, você não deveria estar comendo isso. É muito chato, gente. Então, cuidado com isso dentro do relacionamento. Porque quando a gente está relacionando, a gente tende a achar que aquilo que a gente acha importa e nem sempre importa. Tá, pessoal? Então, 5 dicas para que vocês não sejam pessoas repelentes. Tudo isso que eu falei na live é importante. Então, fica de olho, tá, pessoal? Para vocês não deixarem isso para depois. Você chegou agora, não pegou as dicas ou quer mais, precisa de mais coisas, entra no CNS.
CNS é um treinamento com 20 dias de duração, onde a gente tem lives exclusivas, a gente fala de temas pesados, inclusive dentro do CNS a gente vai ter um tema muito pesado, que eu vou até escrever para vocês aqui, que eu não posso falar não. Pera aí que eu vou dar um jeito aqui, deixa eu fazer o negócio, pera aí. Cadê? A gente vai ter lá um tema que a gente falou muito sobre isso, que não tem em nenhum outro lugar da internet, não tem outros profissionais falando sobre isso, mas a gente vai falar, porque é muito importante. É uma coisa que vai mudar a forma que você vê o mundo, vai mudar a forma que você se enxerga, vai mudar o seu relacionamento, e eu tenho certeza que vai realmente fazer bem para você. Você vai adorar. Vai ter coisa lá que você vai pensar, nossa, eu sempre fui assim e não sabia o porquê. Você vai entender com isso. Deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Vou colocar bem grande para vocês conseguirem ler. É isso aqui, pessoal. Esse tema a gente vai ter dentro do CNS 4, tá bom? É tipo o livro 5 Linguagens do Amor, só que diferente. Vocês vão ter esse tema aqui lá, bem detalhado. São 10 linguagens, são 10 coisas. E dessas 10, 4 são muito normais. 4 vocês vão pensar, não, eu posso ter isso, eu sei alguém que tem isso. Agora, as outras são muito diferentes. As outras são realmente coisas que vocês vão até pensar, não, eu não acredito que tem gente que gosta disso. E tem. Então a gente vai falar sobre isso lá de uma forma muito detalhada, tá, pessoal? Não deixem de participar do CNS, porque é muito importante, é muito barato, tá saindo só R$ 99,90, então entra no meu site assim que acabar a live para você fazer inscrição, tá bom? 25% das vagas já foram preenchidas, então se você demorar, você não vai conseguir entrar. Pessoal, live aberta perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vai ser um prazer enorme responder vocês. Amor, que horas que é a próxima paciente? 20h30. Daqui a pouquinho eu tenho que encerrar, pessoal. Se tiverem perguntas, mandem que vai ser um prazer enorme. Esse é o momento. Deixa eu ver se alguém manda alguma coisa aqui. O que não fazer no início quando está conhecendo uma pessoa? Tudo que eu falei nessa live. Eu falei 5 coisas nessa live que você não deve fazer. Então, é tudo isso aqui. Se você perdeu, entra no CNS, tá? Lá você vai ter tudo. Você vai ter não só do início do relacionamento, mas como manter, como corrigir um relacionamento rompido, como avaliar se o seu relacionamento tem potencial de futuro ou não. Gente, CNS é incrível. Vocês vão amar, é muito bom. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Hugo, tava ficando com um rapaz e ele sumiu do nada. Fui stalkear e ele voltou com a ex. Acontece, normal. As pessoas são assim. Se ele voltou com a ex, perfeito. A gente sabe que ele não queria ficar com você. Segue em frente. Agora, toma cuidado, gente, com essas coisas de stalkear as pessoas, porque pode fazer você sofrer à toa. A pessoa sumiu. Evaldo, obrigado pela rosa. Se a pessoa sumiu, ela não quer estar com você. Pouco importa o porquê, entende? Se a pessoa não me manda mensagem, pode ser porque ela não quer, pode ser porque ela está muito ocupada, num contexto geral. Se ela não pode dedicar tempo ao relacionamento, ela não deve ter um relacionamento. Então, não importa o porquê, eu vou seguir a minha vida adiante, tá? Cuidado com essa busca dos porquês exagerada, porque vocês podem sofrer. Meu namorado não sabe se expressar sobre sentimentos e se comunicar. Devo insistir, Natália? Insistir não adianta. Insistir faz você se tornar uma pessoa chata perante os olhos dele. O que você deve fazer é se posicionar, tá bom? Posicionamento é importante. Mas, para a gente saber fazer um posicionamento, a gente tem que treinar. O posicionamento não é só você falar o que você quer. É uma técnica de linguística, é uma técnica de oratória que tem vários pré-requisitos para que você consiga ativar no cérebro humano várias coisas ao mesmo tempo. Então, basicamente, você fala o que você quer de uma forma boa, tem a forma correta para você não colocar o outro na defensiva, por exemplo. Você fala uma consequência de uma forma meio subjetiva, você coloca um prazo e você coloca ali algo que realmente você sente que você quer para a sua vida. Então, de certa forma, um posicionamento bem estruturado, ele transmite uma ideia de leveza tão grande e de respeito pelo outro, ao mesmo tempo que transmite a ideia de respeito por você. E você consegue colocar um prazo, colocar uma consequência, a pessoa fica louca. E ela geralmente muda para melhor, tá? Funciona demais. Mas eu ensino isso dentro do CNS ou em consultas, porque aí eu vou avaliar o seu caso e te ensinar a fazer isso. Maísa, Hugo, tô cansada de ficar satisfeita com migalhas em relacionamentos. Como mudar isso? Maísa, se você fica satisfeita, provavelmente você tem ali uma baixa autoestima, talvez uma insegurança, talvez uma percepção de merecimento muito pequena. E você não consegue acreditar que você merece coisa melhor. Pode ser isso, bem como pode ser dependência emocional.
Então seria interessante fazer uma análise para a gente descobrir o que é. Porque se for dependência, a gente trata de uma forma. Se for insegurança, de outra. Se for uma crença, de outra. Então não dá para eu falar para você o que fazer sem saber o que você tem. Entendeu? Então agenda uma consulta que a gente vai conversar e eu te ajudo com isso, tá? Podem mandar mensagem aqui no privado, gente, que eu passo para vocês o telefone da empresa para contato de mensagens, tá? Que aí vocês vão conseguir agendar. Terminei meu casamento. Por meu marido não ser um homem provedor, fiz mal, crisinha. Você precisa fazer aquilo que você precisa. Você pode terminar um relacionamento por qualquer coisa, desde que você entenda que isso para você é fundamental. Então, algumas mulheres não terminariam por causa disso. Mas se é importante para você, ótimo, termine. É importante para você, entende? Então não há como eu te falar, você fez certo? Você fez certo se era importante para você. Se você entende que você não consegue conviver sem isso, você fez certo. Se você entende que você consegue, mas você simplesmente estava pegando no pé por causa desse ponto, você fez errado. Então depende muito da sua mente. Bom dia, Fabi. Porque depois de certo tempo afastados, a pessoa regressa, porém fica sem comunicação. Nem sempre as pessoas fazem isso, tá? Mas quando acontece, pode ser por vários fatores. De novo, pode ser que a pessoa queria estar com você, talvez, genuinamente. E quando ela se aproxima, não gera conexão, porque vocês mudaram. Talvez a pessoa ela guarda rancor e não consegue se comunicar. Talvez a pessoa não queria de verdade. Ela deu uma saudade ali de algum ponto em específico. Por exemplo, um contexto SX, tá? Para vocês entenderem. Mas aí a pessoa chega perto de você e vê que o resto não é o que ela pensava e se lembra dos problemas e não flui. O que importa aqui não é o porquê, o que importa é que não está fluindo, o que importa é que a pessoa não está se esforçando, o que importa é que vocês não têm conexão. Só. Os porquês não importam. Então, basicamente, se está acontecendo isso, talvez não seja legal para vocês ter um relacionamento de novo. Tem como um relacionamento dar certo sem atração física? Tem. Relacionamento e amor são coisas diferentes, tá? Relacionamento é estar com uma pessoa de uma forma com regras, fechada. Por exemplo, um namoro, um casamento, por mais que seja um namoro a três, é um relacionamento que é algo que existem delimitações. Agora, você pode ter amor também, você pode ter prazer também. Se você tira o amor, você tira o prazer, você tira ali o bem-estar, mas você tem segurança, você tem um relacionamento. Então sim, tem como. Mas não é a melhor coisa que você pode ter. Por que você vai querer manter um relacionamento sem atração física se você pode sentir atração física por uma pessoa em um relacionamento? Mas se para você valer a pena, sim, é possível sim. Bárbara, obrigado pelo presente, agradeço. Agradeço. Como me comportar no início que for morar com meu namorado, Nilda? Tudo que eu falei aqui nessa live é importante, tá? Leveza, você ser uma pessoa que permite ao outro ser o outro, você não encher de regra, você permitir que o outro seja livre para demonstrar e para agir como ele quer e você também. Então, morar com outra pessoa é entender que eu sou eu e o outro é o outro. Nós não somos uma fusão de almas, nós não somos uma coisa só. Nós somos separados, assim como éramos sem morar juntos. Então a gente tem que continuar mantendo essa separação para que a gente tenha liberdade. Por exemplo, eu tenho que conseguir trabalhar na hora que eu quiser, porque senão a Rafa vai acabar me deixando mal. Ela tem que conseguir trabalhar, assistir a série dela e visitar a mãe quando ela quiser, porque senão eu vou deixar ela mal. É claro que tem que ter ali o que é importante para a relação. Por exemplo, eu não posso trabalhar tanto ao ponto de não sobrar tempo para cuidar do relacionamento. Porque se for assim, eu não tenho capacidade de manter um relacionamento. Mas considerando que não prejudica, eu preciso ter a minha liberdade, tá? Tem como falar sobre carência emocional? Carência emocional, basicamente uma dependência emocional, uma necessidade de que o outro me dê algo que eu em si não consigo produzir. É aquela busca por uma coisa que eu poderia estar criando, mas que eu por algum motivo não o faço e quero no outro. Gera uma sensação de vazio, uma sensação de que sem uma pessoa eu não consigo ficar bem. Geralmente pessoas assim, elas não conseguem progredir se não estiverem com o outro, porque o único objetivo dela quando está solteira é conhecer o outro. Então é algo que precisa de tratamento, tá? Precisa de terapia, precisa de mentoria, precisa de evolução para que você produza isso, mas você pode. Então o bom é que você pode preencher esse vazio em você. Hugo, separei e a mulher só me procura para pagar conta. Evaldo, você se separou. Para que mais ela vai te procurar? Ela está procurando benefício para ela. Ela quer que você pague conta. Você tem responsabilidade legal com ela? Talvez você tenha. Talvez você tenha que dar uma pensão. Não sei. Isso é coisa de justiça. Se você tem que dar a pensão, dê a pensão. Se ela quer mais que isso, ela que entre na justiça para conseguir. Agora,
Se você não tem que dar a pensão, talvez vocês eram de níveis iguais, não sei a situação de você, mas talvez você não tenha a obrigação legal de dar pensão. Então para de responder as mensagens. Para que você vai responder se você sabe que ela não tem direito de fazer isso? Entende? Tem que pensar um pouquinho, porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então se a pessoa está me usando, é porque eu estou me permitindo ser usado. Não tem como a pessoa me usar se eu não permitir, é só cortar ela da minha vida. Meu ex não consegue afastar depois que terminamos um relacionamento de anos. Ele decidiu terminar? Ué, peraí. Meu ex não consegue afastar depois que terminamos um relacionamento de anos. Ele decidiu terminar. Ah, tá. Ele decidiu terminar e não se afasta. Por que você não o afasta? É uma coisa que eu sempre me questiono. As pessoas reclamam que o ex fica ali rondando o tempo todo, mas por que você permite? Caramba, bloqueia o telefone, fala abertamente que você não quer mais. Fala pra pessoa, olha, eu não quero um relacionamento com você, não quero contato com você, por favor, para de me mandar mensagem. Continuou? Bloqueia. Continuou? Denuncia. Mas você tem que assumir a responsabilidade. Agora, se você quer, bom, aí já não é um problema, ele está te procurando, né? Por que ele não se afasta de vez? Ele está sempre querendo ajudar em tudo, porque ele quer estar perto de você. Isso não é importante. O que é importante é o que você quer e por que você não faz nada para ter o que quer. É isso que você tem que pensar. Hugo, você me lembra o ex. Af, responde a minha dúvida. Com você falando assim? Eu não. Se eu ver sua dúvida aqui, eu vou pular. E eu nem vi sua dúvida. O que fazer quando o homem só fala dele, mas fala que não quer namorar? Marcela, se o cara só falar dele e quiser namorar, você tem que picar o pé nesse cara, porque esse cara tem que entender que a interação é mútua. Então, é muito importante você tomar cuidado, porque tem dois erros aqui. Talvez você quer namorar, e você está com um cara que não quer, já está errado. E você está com um cara que não tem inteligência social para conversar direito e tal. Errado de novo, 2 vezes. Então, conheça alguém melhor. Bom dia, sou casado e me sinto sozinha. Bom dia, Grazi. Acontece muito, tem que avaliar o porquê disso. Larguei toda a minha vida para viver com meu marido em outra cidade, e para ele foi pouco. Me estruturei nessa cidade, agora quer que eu largue tudo de novo, estou vivendo a vida dele. Luana, 2 pontos aqui. Primeiro ponto. Não é bom largar tudo para viver a vida do outro, tá? Pelo amor de Deus. Você tem que ter a sua vida. Se você larga a sua vida para viver a vida do outro, esse outro não vai te admirar. A gente não admira o que a pessoa faz por nós, a gente tem gratidão. Só que a gratidão acaba. Então, no momento que você larga para ir com ele, ele tem gratidão por você. O tempo passa, aquilo vira normal, ele não tem mais. É tipo, por exemplo, eu ir na sua casa e eu lavar vasilha todo dia. Imagina, todo dia que eu vou lá, eu lavo vasilha. Você vai achar legal, né? Nossa, quando o Hugo vem, ele lava vasilha, que bom. Só que daqui a 1 ano, você não vai achar legal. Vai ser simplesmente o Hugo. É o jeito dele. O dia que ele não fizer, você vai ficar puta. Então, não largue a sua vida para viver outra pessoa. Pelo amor de Deus. Segundo ponto aqui. Deixa eu ler a sua pergunta de novo. Você está vivendo a vida dele. Você não está mudando. Ou seja, você cometeu um erro e continua no erro. Você tem que ter as suas coisas, você tem que ter a sua vida, você tem que ter seu propósito, você tem que fazer as coisas por você. E você fala que, para ele foi pouco. E sim, talvez para ele tenha sido, porque se for só isso, Luana, a gente precisa de mais coisas. Por exemplo, eu preciso admirar a pessoa que está comigo. Essa pessoa largou tudo para ficar comigo, show de bola, legal. Só que essa pessoa não vai evoluir mais, ela não vai tentar correr atrás das próprias coisas, ela não vai criar uma pessoa para ela vai ser só aquilo que eu sou, ela vai ser simplesmente uma pessoa que vive a minha vida, isso não é admirável. Então, é o ponto de você construir a sua vida, tá, Luana? Se você fizer isso, ele vai te respeitar mais. E talvez, quando ele te respeitar mais, será você a não querer. E talvez você vai terminar porque você vai perceber que não é bom o suficiente para você. Então foca nisso. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. Isabelle, que tapa na minha cara agora. Ai, muito bom. Como um casal alcança a responsabilidade afetiva na Eliton, isso é uma coisa que cada pessoa deve ter, tá? Cada pessoa deve ter responsabilidade afetiva, não é o casal. Nós não somos um, nós somos 2. Eu tenho que ter, a Rafa tem que ter. Então, se eu me trabalho ao ponto de entender o cérebro humano, ao ponto de entender que algumas coisas chateiam o outro, eu tenho responsabilidade afetiva. Basicamente, eu preciso de evolução e expansão de consciência, que, diga-se de passagem, são 2 coisas que eu ensino dentro do CNS, tá? Investimento muito barato pro tanto de conteúdo que tem lá. Lai, obrigado. Agradeço. Ele é muito frio, mas fala que se importa comigo. O que você acha? Pode ser que ele se importe e talvez ele simplesmente não seja muito expressivo. Algumas pessoas, elas são mais silenciosas quanto às emoções. Elas não falam muito, elas não expressam muito, mas elas cuidam, elas protegem, elas são leais. Então você tem que avaliar
um contexto geral. No geral, ele é bom para você? No contexto geral, ele te faz bem? Ele te transmite paz? Ele te transmite segurança? Se sim, tá ótimo. É só o jeito dele, tá? Juliano Rossi, obrigado pelo presente, agradeço. Ele termina, sempre depois de uns meses a gente volta. E depois de uns meses termina de novo. E que continue sendo assim, porque você está aceitando. Gente, eu tenho que entender o seguinte. Se eu, por exemplo, eu ganho R$1.000 e eu gasto R$1.000, e eu ganho de novo, eu gasto de novo, eu ganho de novo, eu gasto de novo, não faz sentido eu reclamar que eu não tenho dinheiro. Porque eu estou gastando, entende? É a minha atitude. Se o cara termina com você e na hora que ele volta você aceita, poxa, o que mais que você quer de diferente? Você está aceitando isso. Ele termina e volta, você aceita. Ele termina e volta, você aceita. Você está merecendo a vida que você está tendo. Então você tem que mudar a sua atitude para que a sua vida mude. Se você não quer um cara que fique voltando, pare de aceitar que ele volta. Termina, conhece outra pessoa, segue em frente. Se por algum motivo você não consegue, faça terapia, porque você pode ter dependência emocional. Ou talvez você pode ter uma percepção horrível acerca de você e falta autoestima suficiente para você entender que você merece mais, quem sabe. Mas é interessante parar com isso. Estou com um cara controlador e ciumento. O que fazer? Mila, segundo... Quem que é mesmo? Maquiavel. Maquiavel fala que você não precisa brigar, você não precisa fazer uma revolução para tirar um líder do poder. Você só precisa parar de obedecer. Então é isso, para de obedecer. Ele é controlador e ciumento. Se você entende que algo é injusto, por exemplo, ele não quer que você vá para a academia, isso é injusto. Vá. Ele falou, eu não gosto disso. Você fala, tudo bem, então não vá você, mas eu vou. Aí eu não quero minha mulher na academia, então namore outra mulher, porque eu vou para a academia. Basicamente, o que eu estou te falando é que se você obedecer, ele vai mandar. Então você tem que parar de ser a pessoa subserviente que aceita comandos de outra pessoa para que essa outra pessoa entenda que ela tem que parar. Hugo, isso pode fazer ele querer terminar comigo? Pode, mas é bom. Se ele terminar com você, é um sinal de que ele não consegue conviver com a sua liberdade. Então para que você vai ficar com alguém assim? Entende? Basicamente você não tem nada a perder. O que melhora os relacionamentos em geral? Em geral, tudo. É o geral. Um relacionamento, Guilherme, ele é uma complexidade absurda. A gente tem 7 pilares pro amor, a gente tem 8 pilares pro relacionamento, a gente tem 6 pilares para proteger o sentimento. Então, assim, é muita coisa, é muito detalhe, é muito ponto, que se você anotar, você vai ter ali, sei lá, umas 10 páginas de coisas que você precisa ter. Então você precisa disso tudo, porque qualquer coisa que fale vai afetar. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem uma pessoa perfeita, ela tem tudo que você quer, tá? Absolutamente tudo que você precisa para ser feliz. Falta uma coisa. Essa pessoa ela não tem visão de futuro, ela nunca planeja nada. Só isso, o resto é bom. Imagina você com essa pessoa durante 10 anos, 20 anos, você vendo que você planeja o seu futuro e ela não. Você pensa em crescimento e ela não. Ela só quer viver o presente. Por causa disso, você começa a perceber que você está com uma pessoa que você evolui e você tem que puxar ela para evoluir com você. Isso fica muito pesado e as pessoas terminam por causa disso. Ou seja, você tem que ser bom em tudo que você conseguir ser bom. Porque quanto melhor você for, maiores as chances de você encontrar outra pessoa que seja semelhante e você conseguir ter um relacionamento com ela. Então melhora tudo que você puder. Acredito que a base de qualquer relacionamento é a amizade, Érica. Luciana, obrigado pelo presente. Érica, eu vou te falar uma coisa que talvez vai te surpreender. A amizade é a coisa mais rara de se existir dentro de um relacionamento. Muito rara. E muitos relacionamentos dão certo sem amizade. Por que eu digo isso? O ponto principal para se existir uma amizade é o respeito pelo outro ser humano. É o respeito pela condição humana do outro. Ou seja, se eu estou com um amigo, eu preciso ser uma pessoa que consegue me sentir segura para falar do que eu quiser. Porque senão não é amigo, né? Então eu preciso conseguir falar para essa pessoa qualquer coisa sem que ela me julgue. Vamos supor que eu estou solteiro. Eu tenho um amigo. E aí eu chego para esse amigo meu e falo assim, cara, eu saí com uma mulher hoje que, nossa, eu não consegui gostar, eu não gostei do jeito dela, mas eu me senti atraído por outra que estava no restaurante ao mesmo tempo que eu estava saindo com ela. E eu vou tentar conseguir o telefone. O que o meu amigo vai falar? Poxa, cara, que pena que você não gostou dessa, mas que bom que você encontrou uma outra que vai te fazer bem. Então, que bom que você se sentiu atraído. Que bom que isso aconteceu. Ele não vai me julgar. Se for amigo de verdade, ele não vai me julgar. Ele vai entender que por mais que seja uma falha, por mais que seja um erro, por pior que seja a situação, ele vai até me dar um conselho, mas ele não vai deixar de ser meu amigo por causa daquilo. Agora, dentro de um relacionamento, será que eu tenho isso? Imagina que o seu parceiro agora, tá? A pessoa que você namora, ela chega pra você e fala assim, amor,
eu te amo demais. Eu te amo muito. Eu tenho certeza total de que eu quero uma vida com você. Eu nunca tive dúvidas de que eu quero estar com você e tudo no nosso relacionamento é perfeito. Mas eu acabei me lembrando de como era a relação íntima com a minha ex e eu tive um lampejo de vontade. Eu quis me tocar pensando nisso. Você consegue ouvir a pessoa que você ama falando isso sem você brigar com ela e ficar brava e criar ali todo um conflito por causa disso? Porque se não consegue, você não é amiga. Você é só a pessoa que o ama, mas amizade não tem. Então ter amizade implica que eu posso respeitar a condição humana do outro. Não significa que eu vou aceitar qualquer coisa. Significa que enquanto forem pensamentos, eu consigo entender que é uma pessoa humana que pode pensar. Porque eu também posso. Eu posso pensar numa ex, eu posso pensar numa pessoa que eu vi na rua, você pode pensar numa pessoa que você viu na rua, num ex, normal. Mas por que a gente não aceita isso no outro? Você consegue perceber isso? Então, sem isso, não existe amizade, gente. E a maioria dos relacionamentos não tem amizade, não tem. Tem simplesmente um amor egóico, onde eu quero pra mim. Jay, obrigado pelo presente, agradeço. Só que isso é difícil de entender, tá, pessoal? É um ponto, assim, que eu tô falando pra vocês, mas tem que ser trabalhado. E é isso que a gente faz dentro do CNS, evolução, expansão de consciência, ver aquilo que você não enxerga, melhorar sua percepção acerca do mundo. Não deixe de entrar no CNS, porque vocês vão perder um negócio incrível. Amo seus conselhos, me tornei uma pessoa melhor depois de você? Com as suas dicas. Que bom, Antônia, fico feliz. Gostaria de saber sobre o valor de uma consulta com você, Daniela. Me manda uma mensagem aqui no privado que eu vou te passar o nosso WhatsApp empresarial para você ter todo o orçamento, tá? Nós temos 2 consultas iniciais, nós temos 3 tipos de terapia, 3 tipos de mentoria. Então, basicamente, tem uma tabela de preços que a gente precisa te mandar para você conseguir compreender tudo, tá bom? Então, manda lá que eu te passo. Meu namorado é viciado em sites de encontro. O que fazer? Gosto dele, mas se tiver briga, ele entra em site. Se ele entra em site de encontro, para ter encontro com outra pessoa, isso é uma forma de traição nisso. É diferente dele ver um vídeo adulto, sabe? Ver um vídeo adulto tem a ver com desejo, puramente. Entrar num site de encontro tem a ver com encontro. Tem a ver com conversar com outra pessoa, tem a ver com conquistar outra pessoa, tem a ver com se sentir desejado por outra pessoa. Isso já é uma quebra de um acordo pré-estabelecido ou subentendido da relação. É uma traição. Então você lida como se você lidasse com uma traição, tá? Ou seja, desse jeito não dá. Posicionamento muito duro. Se acontecer de novo, término. E se não souber fazer posicionamento, venha se consultar. Boa tarde, sou casada há 25 anos. Meu marido cuida de mim e dos nossos 3 filhos, mas só ele trabalha. Não entendi. É interessante você trabalhar também. Não entendi o teor aqui da sua dúvida, mas é importante que você tenha a sua renda, tá? Principalmente para você ter a sua liberdade. Isso é bom. Não gosto e não me faz bem, mas odeio ver conhecendo outras pessoas e saber de notícias. Temos filho. Ah, tá. Vocês terminaram. Você não gosta dele, não faz bem, mas não gosta de ver ele conhecendo outras pessoas. Isso geralmente tem a ver com você. Muito provavelmente você tem a percepção de que talvez ele está sendo feliz enquanto você não. Ele está conhecendo pessoas enquanto você não. Ele não merece por causa do que ele fez com você, mas ele é uma pessoa, ele vai conhecer outras pessoas e ele vai ser feliz e tem que ser assim. E você deve ser feliz também. Se está te incomodando a felicidade dele, você precisa de terapia, porque você vai ter que curar isso, senão vai ser um peso que você não tem por que ficar carregando, tá? Pessoal, eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, só que eu tenho uma consulta já, não vai dar tempo de responder, tá? Mas eu volto a falar com vocês depois em outras lives. O que eu posso falar agora para vocês é o seguinte: entrem no CNS, entrem lá no meu site agora, vocês vão ter todas as informações, o site está aqui na bio, o site da My Mentor, e tem uma aba escrito CNS para você não ficar de fora. São só 100 vagas e 25% das vagas já foram preenchidas, então daqui a pouco a gente começa e ninguém entra depois de 100. Como é que é, amor? 29, ó, não é 25 não, 29. Já tem quase 30% preenchido. Então fiquem de olho para vocês não perderem, tá, pessoal? Beijo grande para vocês, obrigado pelos presentes, pelas curtidas e a gente se vê na próxima live. Tchau!